Olá, que bom que você está aqui no estudobiblico.net. Bom saber que você tem acompanhado aqui os nossos conteúdos. O nosso assunto de hoje é o tema pactos e alianças na Bíblia. É um tema muito importante das Sagradas Escrituras e que traz para nós lições profundas a respeito do plano de redenção de Deus para a raça humana. Tanto pacto quanto aliança é muito mencionado no Antigo Testamento, no Novo também, só que com muito mais frequência nós vamos ver a menção a esses termos, mas no Antigo Testamento. Para podermos entender um pouquinho a respeito deste assunto, pactos e alianças na Bíblia, vou pedir para que você me acompanhe agora na exposição que eu vou fazer desse tema, a partir dos slides da explicação que eu também for dar aqui durante o transcorrer desse vídeo. Então, me acompanhe agora nesse momento. Bem, o substantivo pacto, na nossa língua portuguesa e segundo o novo dicionário Aurélio, significa ajuste, convenção ou contrato. Esses três substantivos também são usados para definir o significado do substantivo aliança. Então, na nossa língua portuguesa, a ideia de pacto e de aliança está muito linkada a este conceito de um contrato, de um acordo feito entre partes. Diferentes versões da Bíblia em português usam os substantivos pacto, aliança, acordo e concerto para traduzir o hebraico berit, que aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento. Então, independente da versão da Bíblia que você utilizar, esse termo berit em hebraico poderá ser traduzido ou como concerto, aliança, contrato, pacto. Essas são as traduções que a língua portuguesa faz nas nossas Bíblias a respeito desse termo hebraico que nós temos na língua original. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Para todos esses sinônimos, ou seja, pacto, aliança, concerto, a ideia básica que nós encontramos é a de união entre duas partes. Um pacto ou um acordo bilateral. Então todas as vezes que nós pensarmos na ideia de pacto a partir do referencial bíblico, o que está implícito nisso é um acordo entre partes, ok? Etimologicamente falando, berit pode ter uma dessas possíveis origens. Pode ser uma palavra que foi derivada da linguagem assíria, ou do termo assírio birtu, que significa laço ou vínculo. Pode ser também uma palavra que tem origem na raiz bará, que significa comer, estando relacionado com a cerimônia que selava um acordo ou relacionamento entre partes. Nós vamos encontrar essa palavra lá em 2 Samuel 3,35, 2 Samuel 12,17 e lá em Lamentações de Jeremias capítulo 4, versículo 10. Ou ainda, este termo berit pode estar ligado à preposição hebraica beim, que tem como tradução a palavra entre. Então pode ser uma dessas três possíveis origens deste termo. Agora, o termo pacto, ele também é uma forma de linguagem antropomórfica. Você sabe que a linguagem antropomórfica era aquele tipo de linguagem utilizada pelos autores bíblicos para atribuir a Deus características humanas. E esta linguagem antropomórfica, ela serve como um auxílio para compreendermos o termo pacto. Pacto, portanto, designa a maneira de Deus tratar com o homem e de entrar em aliança com ele. Mas também era um termo que era usado para mencionar a aliança feita ou acordo feito entre seres humanos. Um outro conceito envolvido na palavra berit é o termo corte. Como o sentido de pacto deriva desse verbo, não é bem claro para nós. Talvez isso se deve ao costume de compartilhar alimentos em uma refeição, por ocasião do estabelecimento de um acordo nos dias antigos. Então, uma das práticas na antiguidade, principalmente no Oriente, era que quando um acordo era feito, um contrato era feito, um pacto era estabelecido, isso era selado por meio de uma refeição. Então, uma das possíveis traduções ou ideias do termo berit está relacionada, portanto, a este ato de
corte, que tem a ver, portanto, com aquele sacrifício dos animais, e também para a cerimônia de refeição, para selar aquele acordo. Já no Novo Testamento, o termo, ou a ideia de pacto, de aliança, é traduzido pelo termo grego diateque, que é usado no Novo Testamento como um termo grego que significa pacto ou testamento. Nós vamos encontrar essa expressão lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Agora veja, era um costume antigo cortar os animais do sacrifício pelo meio e colocar as metades umas defronte das outras quando um pacto era concluído. Então, todas as vezes que no mundo antigo se selava um pacto entre partes, aquela cerimônia por meio do sacrifício de animal tinha, portanto, toda essa ritualística, para que as partes pactuais pudessem passar entre os pedaços daqueles animais sacrificiais como um sinal de juramento da fidelidade delas. Ou seja, quando duas pessoas selavam um pacto, havia esta prática no mundo antigo. Claro que não era uma prática generalizada entre todos os povos do Oriente, mas boa parte deles assim praticavam. Cortava um animal ao meio, colocava as partes deste animal cortada uma diferente da outra, para que os indivíduos que estivessem selando aquele acordo pudessem passar no meio, representando, portanto, que eles estavam selando por meio de um ato sacrificial um acordo firmado entre eles. Na terminologia religiosa, pacto transmite a ideia de acordos formais que eram estabelecidos entre Deus e o homem. Já na primitiva sociedade israelita, os pactos entre os homens e os seus vizinhos, eles eram necessários à sobrevivência. Assim, os vizinhos cortavam acordos uns com os outros, usualmente erigindo algum sinal visível do pacto estabelecido, como uma coluna ou um monte de pedras, com acompanhamento de votos e sacrifícios, além de uma refeição cerimoniosa. Ou seja, além daquele ato ritualístico de participar da cerimônia que selava o acordo, que selava o pacto, havia também a prática no mundo antigo de se levantar altares de pedras. Aí está um modelo de um altar de pedra, como era feito na antiguidade. Se levantava o altar, colocava-se o sacrifício sobre o altar, o acordo era selado e o sacrifício era, portanto, queimado sobre o altar de pedras. Visto que a segurança de que os homens mais precisavam e precisam é a da paz de Deus, as relações com o ser divino, na ideia bíblica antiga, eram tidos como acordos ou pactos. Então, para que o indivíduo pudesse estar em paz com Deus, na antiguidade, a mentalidade antiga, ela exigia que o indivíduo, para tanto, selasse um acordo com Deus para estar em paz com Ele. E aí nós conseguimos entender um pouquinho aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 5, né? Tendo sido, pois, justificados por Deus pela fé, tenhamos paz com Ele, né? Então traz essa ideia de que era mediante uma aliança, um acordo firmado com a divindade, que o indivíduo, portanto, poderia estar numa condição de paz. Portanto, quando na Bíblia se menciona o pacto divino humano, ou seja, o pacto que parte de Deus para com o homem, pode-se dizer que o pacto ele é um vínculo de amor, iniciado e administrado pelo Deus triuno com a sua criação. E nós vamos ver isso muito representado no Antigo Testamento, lá nos patriarcas. Todas as vezes que Deus se aproximava dos patriarcas para selar um acordo, selar um pacto, isso tomava iniciativa a partir de Deus, e aquilo era uma expressão, portanto, desse vínculo de amor entre Deus e a parte com quem com ele firmava, portanto, a aliança, firmava o pacto. Era coisa séria alguém agir de modo contrário às estipulações de um pacto humano, com a quebra de votos e o desprezo a colunas ou montões de pedra, com tudo que esses sinais externos representavam. Ou seja, era inimaginável ou era extremamente desonroso, desrespeitoso quebrar um pacto que outrora tinha sido firmado por duas pessoas ou por uma coletividade.
e este pacto tinha sua representatividade externa por meio de símbolos. Um deles, como eu disse anteriormente, eram os altares de pedra. Quando alguém quebrava um pacto, quebrava uma aliança firmada, aquilo era extremamente desonroso e também tinha os seus prejuízos inerentes. O mesmo se aplicava ao pacto com Deus, quando este era rompido no desprezo a seus sinais externos, como por exemplo a circuncisão. A circuncisão para o povo judeu, desde a antiguidade, era o símbolo da aliança de Israel com Deus. Ao longo de toda a história do povo hebreu, até os dias de hoje, a circuncisão é um sinal externo da aliança que Israel, nação, tem com Deus Altíssimo. Agora, a teologia cristã, ela distingue entre o Antigo e o Novo Pacto. Você sabe que no Novo Testamento, a ideia de que uma aliança nova firmada com Deus foi estabelecida. O primeiro pacto, a primeira aliança, repousava na lei mosaica. E a segunda aliança, o segundo pacto, sobre a graça divina por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, como nós vimos anteriormente, a palavra diateque é a palavra usada em grego para transmitir a ideia de pacto de aliança. Em Cristo Jesus, uma nova aliança, um novo pacto foi firmado. O antigo pacto estava baseado na lei de Moisés. O novo pacto de Deus para com os homens se estabelece por meio da sua graça revelada em seu Filho Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles viveram os conflitos em torno da questão do pacto abraâmico externalizado na circuncisão, pois diziam que ela não era necessária à salvação. Esse foi o grande conflito dos primeiros cristãos no início do movimento de Jesus. Na medida que o evangelho ia se espalhando pelo mundo gentílico e alcançando não-judeus, aquilo foi algo extremamente difícil para os primeiros cristãos gentios, porque havia um entendimento claro de que o sinal da aliança com Deus não estava mais naquela representatividade externa corporal que era utilizada pelos judeus. Se nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver alguns conflitos que acabaram se originando a partir dessa questão. Porque agora os seguidores de Jesus entendiam que o sinal da aliança com Deus não estava mais limitado e restrito à exteriorização da circuncisão. A aliança com Deus agora era baseada na sua graça revelada em Jesus Cristo. Toda a teologia judaica ela estava envolvida no conceito de pactos, ou seja, quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento e a visão hebraica a respeito dos pactos e alianças, a gente percebe que a relação de Israel com Deus estava sustentada justamente nessa questão dos pactos outrora estabelecidos. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus escolheu Israel e impôs acordos acompanhados por certas bênçãos, sobre a condição de serem observados. Então, a iniciativa da aliança, do pacto, ela partia de Deus, convidando Israel para fazer parte deste acordo, e uma vez que Israel assim aceitava, topava, Israel tinha algumas condições a cumprir nesta aliança firmada com Deus. O antigo pacto, ele é a súmula do relacionamento diversificado de Deus com o povo de Israel. Todas as vezes que Israel quebrava a aliança com Deus, isso resultava num intenso sofrimento a ele. Agora veja, o pacto com Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é retratado como um casamento. Por quê? Porque transmite a ideia de uma intimidade, de relacionamento entre Israel, ou a igreja, tá? A alma individual, e o próprio Deus. Então a ideia é uma ideia de uma relação íntima e profunda firmada neste pacto. Nesse sentido, o pacto com Deus é descrito como um acordo que é inscrito no coração. E claro, os textos que nós vamos ver de Jeremias 31, Ezequiel 36, Oséias 2:22 e Hebreus 8:10 é uma menção ao novo pacto, a nova aliança de Deus estabelecida em Cristo Jesus. Agora, vamos ver aqui alguns pactos que são enumerados na Bíblia. Vamos ter uma noção aí de alguns desses pactos ao longo de toda a narrativa bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bem, nós temos ali o pacto edênico, o pacto do Éden,
E esse pacto estava condicionado à vida do homem em seu estado de inocência. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 1, 26 a 28. O pacto que Deus faz com a raça humana, que também pode ser traduzido pelos mandados divinos. O pacto adâmico condicionava a vida do homem após a queda, dando-lhe a promessa da redenção. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 3, 14 e 19. Pacto noaico, ou seja, uma menção a Noé, estabeleceu o princípio do governo humano, Gênesis 9, 1 em diante. Pacto abraâmico, que dizia respeito à fundação física e espiritual de Israel sobre algumas condições, conforme vemos lá em Gênesis 15, 8. Pacto mosaico, que é o pacto que é mencionado ali na aliança que Israel firmara com Deus a partir do Sinai, onde a lei fora dada supostamente como meio de vida, mas terminou por ser o motivo da morte e da condenação. E hoje, com a luz que temos no Novo Testamento, sabemos que a antiga aliança trouxe morte por causa da condição pecaminosa dos seres humanos. Ainda o pacto palestiniano, que ele prometia a restauração de Israel no devido tempo, se Israel estivesse obedecendo às exigências da aliança do pacto, conforme temos em Deuteronômio 28 a 30. Pacto davídico, que estabeleceu a perpetuidade da família e do reino davídico, que foi cumprido em Jesus de Nazaré, em Cristo como rei. Nós vamos ver isso lá em 2 Samuel 7, de 8 a 17, Zacarias 12, 8, Lucas 1, de 31 a 33 e Romanos 1, 3. E por fim, o pacto novo. Esse pacto repousa sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Cristo, tendo por fito garantir a bênção eterna e a salvação para os homens. Apesar dos homens não poderem produzir nada que esse pacto exige por si mesmos, a verdade é que ele está condicionado à fé e à outorga da alma nas mãos de Cristo. Ou seja, este novo pacto que Deus firmou com os homens por meio de seu Filho Jesus, ele se torna concretizado quando o ser humano exerce a fé a partir desta obra que Deus fez em Cristo Jesus. Então nós vamos ver essa menção lá em Hebreus 10, 19 e Hebreus 12, 3. Agora veja, o antigo pacto ele fazia exigências impossíveis aos homens, transformando-os em escravos, não sendo capaz de dar-lhes força para viverem à altura dessas exigências, por causa da condição pecaminosa dos seres humanos. Portanto, o pacto baseado na lei estava totalmente condenado ao fracasso. Daí, portanto, que Deus estabelecerá um novo pacto. E esse novo pacto, essa nova aliança, foi dada por meio da lei do Espírito de Deus. Porque é pelo Espírito de Deus, operando no nosso coração, que nós vamos ver o cumprimento das condições da aliança estabelecida em Cristo sendo possíveis. Daí que vem o sucesso desse novo pacto. Ou seja, este novo pacto, essa nova aliança, ela é proposta por Deus e ela é concretizada pelo próprio Deus na pessoa de seu Espírito em nós. Ou seja, nós por nós mesmos não conseguimos cumprir com a nossa parte nesta aliança. É Deus, pela sua graça revelada em Jesus, nos convidando a um ato de fé para crer naquilo que Ele fez por nós, para nos redimir, nos reconciliar e nos trazer para perto dEle. Quando a gente fala sobre pactos e alianças na Bíblia, não há como deixar de mencionar a teologia pactual. E a minha intenção aqui não é fazer um aprofundamento sobre a teologia pactual, mas mencionar, ainda que superficialmente, um pouquinho a respeito da teologia pactual. Vamos lá. A chamada teologia pactual, ou teologia federal, surgiu nos fins do século XVI. Por que teologia federal? Porque o termo latino é feudos, ou feudos, ou algo assim. Traz a ideia de pacto, tá? É o termo latino. Então ela surge no século XVI, aparentemente de forma independente. E surgiu entre os reformados, ou os cristãos reformados do oeste da Alemanha, os puritanos ingleses e certos teólogos da Escócia. Essa teologia ela retrata Deus como quem trata com os homens por meio de dois pactos. Um das obras, que não teve, portanto, seu efeito, seu sucesso, por causa da condição pecaminosa do homem,
e o outro pacto, o da graça. O primeiro era baseado na obediência, e esse não se tornou possível por causa da pecaminosidade humana. O segundo pacto, estabelecido em Cristo, é baseado na graça divina mediante a fé. O pacto das obras ele foi quebrado por Adão na queda, Gênesis 3. E em função disso, Deus alterou o seu plano e estabeleceu o pacto da graça, aquilo que parte dele mesmo para nós. Essa doutrina da teologia pactual recebeu um impulso na Confissão de Westminster, tendo sido muito apreciada entre certos calvinistas. Na Confissão, o pacto da graça é visto em operação em 3 períodos latos: antes da lei, ou seja, Deus já operava pela sua graça antes mesmo do estabelecimento da lei, durante a vigência da lei e durante o ministério do Evangelho. Ou seja, este pacto de Deus para com os homens, ele começa a surgir na sua expressão de graça a partir da queda humana, quando fica evidente que o ser humano por si só não conseguiria firmar esta aliança com Deus. Claro que nós vamos ter toda a narrativa da revelação bíblica para ter o seu ápice e cumprimento na pessoa de Jesus. Mas o que nós vamos ver no Antigo Testamento é a graça de Deus operando, mesmo diante da impossibilidade humana de poder cumprir cabalmente seu papel no pacto, na aliança com Deus. O pacto das obras, ele passou por vários estágios de aplicação, dentro do contexto histórico do Antigo Testamento. Esses estágios foram com Adão, com Noé, com Abraão e também com o Israel nacional. Agora, o pacto da graça, que Deus cumpre ou que Deus planifica na pessoa de Jesus, seu Filho, tem 2 aspectos. Um relativo a Deus, que se propõe a nos redimir, nos resgatar, nos reconciliar com Ele, e um relativo ao homem, que é a fé em Jesus Cristo. Ou seja, este pacto da graça proposto por Deus para nós, ele se torna consubstanciado quando a gente dá esse passo de fé ou cremos nesta obra redentora de Deus feita por nós em Cristo Jesus. Vamos ver agora um pouquinho sobre os pactos divinos e sua relação com Cristo. Ou seja, se olharmos o Antigo Testamento em toda a sua narrativa progressiva ao longo da história, nós vamos ver que os pactos que foram sendo firmados sinalizavam, portanto, para o pacto maior que se concretizaria na pessoa de Jesus de Nazaré, do Cordeiro de Deus. Ao longo da revelação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, os pactos sinalizavam para o seu cumprimento maior na pessoa do Messias Jesus. Eles sinalizavam para aspectos e características do Messias, conforme nós vemos em Isaías 42:6, Isaías 49:8, Malaquias 3:1, Hebreus 8:6, Hebreus 9:15 e Hebreus 12:24. Além dos apontamentos do mesmo pacto que foram demonstrados na figura de alguns personagens bíblicos e de algumas situações da revelação bíblica. Por exemplo, em Abraão. Segundo os textos aí apresentados, o pacto que Deus firma com Abraão tem o seu apontamento profético para a pessoa de Jesus. Com Isaac, com Jacó, de acordo com as referências bíblicas que nós temos aí listadas. Entre Israel e Davi, nós vamos ver que os pactos que Deus firma, tanto com o Israel nacional quanto com Davi, né? O rei Davi, tem uma sinalização profética que aponta para a pessoa de Jesus. Este pacto que outrora tinha sido firmado no Sinai, em outros momentos da história também da revelação bíblica, que foi inviabilizado por causa da incompetência humana de cumprir sua parte. Este pacto que estava baseado nas obras, ele é renovado sobre o Evangelho. É o que nós vamos ver em Jeremias 31, que faz a promessa de um novo pacto, de uma nova aliança, e conforme está mencionado em Romanos 11:27 e Hebreus 8, de 8 a 13. Este pacto novo foi cumprido e confirmado em Cristo, foi ratificado pelo sangue de Cristo, e é um pacto de paz, conforme nós vamos ver em Isaías 54, 9 e 10, Ezequiel 34, 25 e 37, 36. É um pacto inalterável, porque é um pacto que parte da parte de Deus para conosco, é um pacto eterno, e além disso, é um pacto para todos os santos. Então, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento,
sobre o termo de pactos e alianças que Deus firmara com o seu povo, com alguns personagens bíblicos, há nesses pactos firmados um apontamento profético para a pessoa de Jesus de Nazaré. Assim, portanto, nós chegamos ao fim desse estudo sobre pactos e alianças na Bíblia. Eu fiz com você aqui agora uma apresentação ampla a respeito desta temática. É claro que existe um assunto mais aprofundado sobre teologia pactual, que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, talvez para uma outra ocasião. E obrigado por você ter acompanhado aqui o nosso conteúdo do estudobíblico.net. O nosso objetivo aqui é que esse canal possa ser um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para você que quer se aprofundar no conhecimento bíblico, entender melhor a fé cristã e também matar suas curiosidades a respeito de assuntos que a Bíblia e que a fé cristã, a fé judaico-cristã assim mencionam. Obrigado por ter visto esse vídeo. Se você ainda não assinou o nosso canal, basta clicar aí no lado e assinar o nosso canal. Divulgue para os seus contatos, compartilhe com seus amigos, ajude a transmitir aí este canal, porque a gente quer realmente contribuir para a edificação e para o conhecimento bíblico e teológico daqueles que nos acompanham. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.